Oi, gurias! Tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi trazer tudinho que eu sei, acho que eu trouxe tudo que eu sei, sobre cílios postiços. É uma dúvida de várias meninas, muitas de vocês me pediram um vídeo sobre cílios postiços, eu nunca tinha feito, vocês sabem que eu também nem sou tão adepta aos cílios postiços, mas eu decidi fazer esse vídeo porque muitas de vocês estavam me pedindo, então eu resolvi atender aos pedidos, apesar de não ser algo que eu uso sempre, tá? Mas então eu deixo aqui esse vídeo e espero que eu esclareça todas as dúvidas de vocês. E lembrando que se tu ficar com alguma dúvida, também tu pode me perguntar por inbox ou deixar nos comentários aqui, tá bom? Então já deixa meu joinha aí, te inscreve no canal e confere nas redes sociais também que estão no box de informação. Se tu quer aprender tudo sobre cílios, vem comigo! Tô me achando bem engraçada com o olho com cílios, eu tô sem, né? Vamos lá! Vamos lá então, gurias! O que nós temos que conversar sobre cílios hoje? Eu quero que vocês saiam aqui sem dúvidas, então eu vou falar tudinho sobre cílios. Primeiro eu vou começar falando então, antes de aplicar o cílio, né? Porque eu tô sem cílio, tô engraçada assim, né? Mas tudo bem. Antes de começar então a aplicação e falar sobre os cílios, a primeira coisa que eu decidi falar é sobre os tipos de cola. A gente tem dois tipos de cola. Uma é a cola transparente, tá? Então a colinha dela, aqui no momento quando a gente abre, ela é branca, tá? A minha tá surrada de tanto que eu uso. Em cliente, né? Porque em mim eu não uso. Aqui no momento ela é branquinha, mas ela seca e fica um pouquinho transparente. Eu acho que ela não fica totalmente transparente. Tem que botar um pouquinho de delineador em cima pra cobrir, tá? Ou lápis. E nós temos a colinha preta, que ela já é pretinha. Pra quando tu faz um... Eu prefiro ela, eu tenho usado direto nos clientes. Por quê? Porque eu faço o olho primeiro e aí depois quando eu vou colar os cílios, às vezes fica branquinho, tem que ficar repondo. Então quando eu uso a colinha preta, ela já se esconde no meio do delineador. Então eu prefiro usar a preta quando o olho tá totalmente maquiado, tipo, tá bem preto e tal. Senão, eu uso essa aqui que fica transparente, tá? Então essas são as duas colinhas. A que fica transparente, meio branquinha, e a que fica pretinha. Agora, a segunda coisa que eu vou falar é mais uma dica mesmo. Nunca, gurias, vocês vão comprar... Principalmente se tu é iniciante, tá? Se tu nunca aplicou cílios na vida, tu nunca vai comprar esse cílio que ele tem a haste preta. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olhem como ele é totalmente não natural, gente, ele é muito artificial. Essa barrinha dele é todinha pretinha, tá? E isso dificulta a aplicação. O que acontece com essa barrinha pretinha? Ela é mais grossinha, ela eu acho que é de plástico. Então quando tu vai aplicar, tu cola um lado, quando tu vai colar o outro, ela fica rígida, então ela solta. Então pra quem é iniciante, é muito ruim usar esse cílio com esse tipo de haste, porque ele acaba dificultando. Quando tem mais práticas, aí tu consegue fazer a aplicação. Mas pra quem é iniciante, é melhor não usar esses cílios com a bordinha, a haste dele pretinha, tá? Fora o fato de que esse aqui, eu vou mostrar pra vocês, o cílio dele, o pelinho dele, ele é super artificial, ele não é natural, então ele fica uma coisa assim, muito forçado, muito artificial, tá? Então esse tipo de cílio aqui, vocês podem descartar, tá? Deixa pra lá e esquece, porque ele é muito artificial e essa barrinha pretinha, ela pode dificultar a aplicação. Eu falo que a barrinha pretinha é horrível pra aplicar, mas não significa que todos que têm a barrinha preta são de qualidade ruim em relação aos fios, tá? Por exemplo, esse aqui, olha, ele tem a barrinha preta. Essa barrinha é um pouquinho mais mole, mas ainda segue sendo um pouquinho mais durinha. E olha como os fios deles são naturais. Eles só são bem cheinhos, mas eles são muito naturais. Então esse tipo de cílio já fica mais natural. Ele tem a barrinha mais difícil de aplicar e tal, mas ele fica natural. Então é um tipo de cílio que tu pode usar tranquilamente depois de pegar um tempo de prática de aplicar ele, tá? Como eu disse, esse com a barrinha preta, eles são mais durinhos, tá? Esse aqui também é com a barrinha preta, porém ele é um cílios muito simples, tá? Os fiozinhos dele são bem naturais, são bem fininhos, tá? E a barrinha preta, esse aqui é um pouquinho mais molezinho, não é tão rígida quanto a outra, mas também é um pouquinho. Mas olhem como eles são naturais. Já esse último cílio, que é o que eu tô usando hoje, ele tem a barrinha transparente, tá? E essa barrinha transparente, o que que é? Ele é um fiozinho de nylon e de nylon e todos os pelinhos aqui, todos os tufinhos de cílios, eles estão colados nessa barrinha de nylon, então ele é muito molinha. Aqui vocês podem ver, olha como ela é molinha, ó, ela é muito flexível, então tu consegue, ó, dobrar ela de todas as formas
e ela se encaixa perfeitamente no olho. Fora que os fiozinhos também são bem naturais, não tá focando. Os fiozinhos também são super naturais, super levinhos, então isso até é confortável pra usar, beleza? Agora sim, nós vamos pra parte de aplicação, mas antes disso, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, esses cílios aqui, no inicinho, ó, eles são pequenininhos e no fim eles são mais grandinhos e mais grossinhos. Então eles acompanham o formato natural dos nossos cílios. Começa pequeno e no final alonga. Então esse cílio é que tem um mistériozinho pra cortar, porque normalmente a gente tem que medir o cílio no nosso olho pra ver o tamanho e cortar pra poder ficar do tamanho ideal pra tu aplicar. Se ele ficar muito grande, acaba que a gente tenta botar em todo o olho, ele vai até o cantinho interno e acaba machucando, ele não pode, ele tem que começar mais ou menos aqui assim, e não no cantinho lá dentro, tá? Então, pra cortar esses cílios é o seguinte, esse é o único cílio que tem um pouquinho de mistério pra cortar, tá, gurias? Porque assim, ele começa... Eita! Porque ele começa pequenininho e termina grande, então onde é que a gente vai cortar? A gente vai cortar no cantinho interno, porque se a gente cortar do cantinho de fora, ele tira todo aquele charme do olho que tem que ficar alongado. Então a gente corta desse cantinho interno que é pequenininho, pra ele ficar mais alongado no final, pra não tirar esse charme, assim. Isso é o que eu acho, de repente tu vai gostar de tirar ele no cantinho interno porque tu quer um cílio menor, né? Mas eu acho que quando tu corta por fora, ele tira todo o charme, aquele olhinho puxado que tem e que fica, tá bom? Os outros dois que eu mostrei, como vocês podem ver, eles começam e terminam do mesmo tamanho, na verdade, eles são pequenininhos por fora e maiores aqui por dentro, então não tem diferença de tu cortar de um lado ou de outro. Ah, e sempre tomar cuidado, porque o cantinho menor é o cantinho que tu vai usar pra dentro, então tem certinho o olho direito e o olho esquerdo, tá? Você tem que ver isso na hora. Porque se errar vai ficar pequeno fora e dentro vai ficar grande, tá? Então vamos cortar agora. Eu já medi no meu olho, tá, gurias? Então eu sei a quantidade de fiozinhos que eu tenho que tirar. Então eu vou aqui, ó, com a tesourinha e vou cortar 2 fiozinhos, que é o que eu sempre corto, tá? Então ele vai ficar do tamanho ideal para os meus olhos. E pra medir, vocês têm que começar no primeiro fiozinho dos cílios e ele tem que chegar até o cantinho dos cílios, tá? Então ele começa mais ou menos aqui e vai até o cantinho. Esse é o tamanho da medida que vocês têm que cortar. Agora que o meu cílio tá cortado, eu vou aplicar a cola. E como que eu vou fazer essa aplicação de cola? Sempre vou pegar a colinha e vou botar nessa haste aqui. A haste é tipo como se fosse a raizinha desses cílios aqui, tá? Então eu vou aplicar, ó, em toda a haste dele, levando até o final. E eu, Juliana da Silva de Castro, gosto de deixar as pontinhas com mais cola, um pouquinho mais de cola, levemente, assim, não também deixar uma crosta de cola, tá? Botei aqui, ó, botei aqui a colinha e agora eu vou esperar em torno de 2 minutos, 2 minutos e meio pra secar essa colinha, tá? Então, às vezes, pra acelerar um pouquinho o processo, eu fico abanando assim, que nem uma louca, na frente das clientes ainda. Tá? Então eu vou deixar secar. Quando ela ficar um pouquinho azulada, é um transparente assim meio... Não sei, fica uma corzinha diferente. É onde a gente tem, é o momento que a gente tem que aplicar, tá? Então eu vou esperar uns 2 minutinhos por aí pra secar e vou fazer a aplicação. A aplicação a gente pode fazer com a mão ou com a pinça. Eu, particularmente, não tenho prática pra aplicar com a mão ainda. Então eu aplico com a pinça. E um ponto muito importante quando a gente for aplicar com a pinça é tomar cuidado se a pinça não tá com colinha, porque às vezes a gente usa ela, sei lá, pra ficar segurando o cílio e aí pega um pouquinho de cola. E se pega um pouquinho de cola, quando tu for aplicar e quando tu for soltar, ele vai voltar com a tua pinça, e tu vai botar, ele vai ficar, é horrível. Então, sempre limpem bem a pinça. Essa aqui eu tô sentindo que ela tá colando, eu tô tentando limpar, eu não tô conseguindo. Pra poder aplicar ali de ladinho e não acontecer nada de ruim, tá? Vamos esperar os 2 minutinhos e eu volto pra fazer a aplicação com vocês. Lembrando que eu tô usando a cola branca porque eu não tô com nada no meu olho, nenhum delineado de gato eu tô, então como não tem nenhuma base preta ali, eu vou usar o transparente. Se eu usar o preto é capaz de fazer uma melecada toda e eu ainda tenho que fazer um delineado por cima. Então eu tô usando a cola branca por isso. Vamos esperar agora 2 minutinhos pra secar e eu já volto pra fazer a aplicação contigo, tá bom? Pronto, gurias, meu cílio secou e agora então eu vou vir com a pinça e vou pegar ele de ladinho assim, ó. Ai, eu acho que eu bati na cola. Vou pegar ele de ladinho, assim, ó, tá? Deixa eu focar aqui pra vocês conseguirem enxergar direitinho. Ó, então eu peguei ele de ladinho, ele já passou os 2 minutos, a colinha já tá sequinha, assim, quase seca, no caso ela tá uma melequinha que vai grudar.
E aí sim, o que eu vou fazer? Eu tô com um espelho aqui, quebrando na verdade. Eu tô com um espelho aqui embaixo. Então como que eu vou segurar? Eu vou segurar ele dessa forma, pra eu olhar pra baixo e conseguir encaixar. Então eu tô com o cílio de ladinho aqui e eu vou olhar pra baixo. Depois disso, então, eu venho com o meu cílio aqui e vou colar bem nesse meinho. Vou trocar de pinça, que eu não gosto dessa pra colar. Agora eu venho com a outra pinça, no caso eu, e vou colando as pontas. Colo primeiro essa pontinha de fora e depois eu venho aqui e colo a pontinha de dentro. Sempre o mais rente possível dos cílios naturais. Agora que eu já colei, eu vou vir com essa pinça ainda e vou dando, empurrando aqui, ó, pra fixar bem esse cílio e não cair no meio da festa, tá? Então eu vou vir aqui sempre empurrando mais, pode ser com a pontinha, com a bundinha da pinça, sempre empurrando pra colar. Pronto! Depois de fazer isso, vocês podem ver, acho que dá pra ver, né? Deixa eu chegar mais pertinho aqui, ó. Que aqui, ó, ele tá um pouquinho branquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o meu delineador, esse aqui é da Vult, tá? Esse cinzinho aqui. E vou fazer um delineado bem fininho, só pra cobrir a haste dos cílios postiços. Então, eu vou vir aqui, olhando pra baixo, e vou pintar essa haste aqui, ó. Ainda pega um pouquinho da pálpebra, tá? Mas também não tem problema. Pronto. Pintei ali, então ficou bem pretinho, não dá pra ver nada da colinha. Então agora eu vou vir com o rímel. O rímel eu aplico sempre depois, porque eu acho que facilita pra aplicar depois. Se aplicar antes, sabe, o cílio fica duro e aí talvez impede um pouquinho de aplicar os cílios. Então agora eu venho e eu vou passar sempre tentando unir os meus cílios naturais com os cílios postiços. Então eu vou sempre aqui embaixo, ó. E como esse cílio ele é muito encorpadinho na ponta, eu não aplico na ponta, eu aplico só na raizinha. Pronto, só vou fazer a aplicação do rímel embaixo. E feito! Está pronta a nossa aplicação de cílios. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Eu tentei passar para vocês o máximo de informações para que vocês entendessem direitinho como fazer essa aplicação de cílios. E lembrando que não adianta tu assistir esse vídeo e fazer e se não der certo desistir, dizer que não sabe fazer aplicação de cílios. Gente, é muita prática. Eu ainda tenho muita dificuldade de fazer aplicação de cílios, então é treino, treino e treino. Tem que treinar bastante, porque na medida que tu for fazendo a aplicação, tu vai sentir cada vez mais facilidade até ficar uma aplicação bem perfeitinha, beleza? Então é isso, eu espero muito ter ajudado vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa nos comentários, porque eu respondo todos os comentários, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todos. Então é isso, não esquece de deixar o meu like se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, tá bom? E compartilha esse vídeo com a prima, com a tia, com a avó, com a amiga, com todo mundo, pra me ajudar bastante na divulgação. Lembrando que minhas redes sociais estão todas aqui embaixo no box de informações, tá bom? E é isso então, gurias. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.